Muito boa noite. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Central Nacional de Televisão. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e os meus convidados de hoje são o jornalista J. Agostinho e o economista, pós-graduado em marketing, Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisa. Nós vamos falar hoje sobre toda essa circunstância que cerca o cenário político paranaense na Assembleia Legislativa e a conjuntura que está se desenhando aí para as eleições desse ano, para governador, senador, deputado federal, estadual. E eu gostaria de começar pelo Murilo, que nós primeiro perguntando o seguinte: você acha que esse problema que está acontecendo na Assembleia Legislativa terá alguma repercussão no processo eleitoral? Boa noite, Rocha. Boa noite, Jota. O que eu considero, Rocha, é o seguinte: a nível de eleição de governador do estado, propriamente dito, a não ser que um dos candidatos a governador ponha um deputado de vice. Aí eu acho que poderá trazer todo o problema para a sua candidatura. Agora, na eleição do legislativo especificamente, eu acho que os deputados comecem a se preocupar, principalmente aqueles que têm votos em cidades maiores. Os de cidades menores serão menos afetados. Pois é, isso cria um problema, porque aí eventualmente se cogita de uma aliança do PDT com o Beto e o deputado Zucchi estaria sendo indicado para compor a chapa. Isso, se o deputado Zucchi tiver um fantasma, vai complicar, né, no processo eleitoral. Exatamente, eu acho que... Não estou dizendo que tem, né? Estou criando uma hipótese aqui. Exatamente, eu acho que se isso realmente vier a acontecer, passa a ser um risco. Propriamente que, por mais que tenha ou não tenha, até agora não apareceu nada dos deputados Zucchi, né? Eu acho que passa a ser um risco por fato de ser um deputado. Ele poderá carregar todo o problema da Assembleia Legislativa para essa discussão, certo? Eu acho assim que tanto um candidato a governador A, B ou C, eu acho um risco muito grande hoje pôr um deputado de vice. A gente aconselharia a não pôr. Agora, pelo andar da carruagem, Jota, o Ministério Público está numa fase até inicial de investigação, né? A impressão que eu tenho é que isso não se esgota aí nos diretores, né? Vai além, e provavelmente isso vai entrar processo eleitoral adentro. Talvez a gente até tenha operações do Ministério Público e da Polícia durante a campanha. Verdade. E que tipo de injunção isso pode produzir no processo eleitoral? Primeiro, boa noite. O Murilo, você, Rocha, obrigado pelo convite. Eu também concordo que teremos repercussões na sucessão estadual e nas próprias eleições proporcionais para deputado estadual. Já havia, e o Murilo sabe, porque ele segue muito isso como homem de pesquisa, que há um descontentamento da população do Paraná em relação à Assembleia Legislativa. Antes deste processo de explodir as operações ectoplasmas, já alguns levantamentos feitos mostravam que a renovação na Assembleia ia ser uma média um pouquinho maior do que normalmente acontece. E agora, com isso, há esse desgaste. Exatamente porque ninguém fala, os deputados ainda não são intocáveis, né? Ninguém falou em deputado, apenas funcionários, mas a minha impressão é que vai haver repercussão, mas em função da abundância de processos, de coisas que aparecem a cada dia nós temos novidades. Essa coisa vai se arrastar. E a definição mesmo do que vai acontecer com este ou com aquele não vai ser nem este ano. Eu tenho essa impressão, você como advogado sabe muito bem que essas coisas demoram. Mas, como o Murilo falou, eu acho que seria prudente a todo e qualquer candidato a governador que venha a ter a sua candidatura, evitar, pelo menos, esse desgaste desnecessário, trazendo para si, na sua campanha, como vice, um deputado estadual. Você tem na Paraná Pesquisa levantamento sobre
como é que está a imagem da Assembleia, o que é a opinião pública, se ela está acompanhando isso e o que ela pensa a respeito. Veja bem, Rocha, hoje as pesquisas mostram que a situação ela é muito difícil para os deputados estaduais, inclusive os que estão sendo denunciados que não estão, porque na verdade a população vê a Assembleia como um corpo, como um todo. Agora, o que infelizmente pesa a favor dos deputados, Rocha? Se a gente for analisar pelas pesquisas, 60% nem lembram quem votou. Será que essas pessoas saberão que esse candidato é deputado ou não é deputado? Certo? Como que se dará esse conhecimento? Será que, aí cabe uma pergunta a você também, Rocha, eu fazer uma pergunta, é que no processo eleitoral, a mídia poderá fazer esse mesmo trabalho que está fazendo, ou os deputados ganham direito de resposta? Ou eles não poderão ser tão questionados como estão sendo agora por causa da justiça eleitoral, propriamente dita? O direito de resposta eles têm a qualquer tempo, né? Hoje, amanhã, depois da manhã, ontem. O direito de resposta é um direito assegurado a toda pessoa que sofre algum tipo de ofensa. Agora, eu fico imaginando o seguinte, aí devolvo a questão para você e para você também. Se sai uma reportagem sobre um deputado durante o processo eleitoral, ele vai cair no debate, ele vai enfrentar, né? Porque estrategicamente se costuma dizer, olha, fica quieto, deixa baixar a poeira, o sujeito vai responder uma notícia negativa sobre ele durante o processo eleitoral. Agora, Rocha, assim, eu continuo afirmando, os candidatos das cidades maiores terão enormes dificuldades. Curitiba é a região metropolitana. Curitiba é a região metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel, onde a mídia tem uma maior penetração, eles terão uma dificuldade maior. Os menores, menos, porque a mídia tem uma maior dificuldade de acesso, inclusive. Agora, outro fator que joga a favor deles são poucos candidatos a deputado também, né? Se a gente for ver hoje quem são esses outros deputados com chances reais de eleição. Hoje nós temos muito poucas opções de candidatos também. Esse é um outro coisa. Gente para substituir os que estão. atuais. É verdade. Se a gente for ver... As lideranças. Eu costumo dizer o seguinte, você é um tuiteiro empedernido, né? Infelizmente, peguei essa doença. Eu tenho também frequentado o Twitter e o pessoal tem falado muito no ficha limpa. Eu tenho dito sempre o seguinte, não adianta você adotar só o ficha limpa. A eleição tem que ser limpa, né? Porque está cheio de picareta com ficha limpa. Né? Isso aí é verdade. Tem vamos gente imaginar, que compra ficha, né? Tem gente que compra, mas já vai ter gente vendendo ficha limpa. Já vai ter gente vendendo no mercado, isso não tenho dúvida. E uma coisa, não querendo derivar o assunto, mas eu acho que o ficha limpa nesta eleição não vai vingar, não. Não tem jeito, pela própria Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral já falou da anualidade de um projeto, só poder valer no ano seguinte. Bom, nós tivemos essa semana uma pesquisa do Vox Populi. Não, a pesquisa existe, né? Não foi divulgada. Você sabe a razão pela qual essa pesquisa acabou não sendo veiculada? Na verdade, eu acho o seguinte, a pesquisa ela foi feita de 8 a 12. Quer dizer, ela está no prazo de sair. Há informações que essa pesquisa teria sido impugnada por um partido pequeno aqui do Paraná. Como o contratante é de São Paulo, quem recebeu toda essa impugnação é essa empresa de São Paulo. Então, na verdade, quem tem que entrar com recurso para tentar desimpugnar é essa empresa de São Paulo. Então, eu acredito que nos próximos dias deva haver a desimpugnação da pesquisa e ela deva sair. Mas essa pesquisa, Rocha, na verdade, que foi feita pelo Instituto Vox Populi, o telespectador tem um conhecimento, ela ainda trata o governador do Paraná como sendo o Roberto Requião, certo? A pergunta 32 é muito clara, como que se avalia a administração do governador Roberto Requião frente ao governador do Paraná? Como vem sendo a administração do governador Roberto Requião? Só isso eu já acho que é um desrespeito e já daria o motivo da... O Pessutti é governador e candidato a governador. Há 40 dias quase, né, Rocha? Quer dizer, então só isso já é assim, diríamos, entre aspas, uma aberração, né? Um erro que essa pesquisa, essa questão, na verdade, ela não poderia ser divulgada, né? Agora cabe à Justiça Eleitoral, né? Tá ok, eu quero voltar em seguida, vou ter que ir para o intervalo e vamos voltar em seguida nesse ponto da pesquisa para retomar essa discussão. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa Jogo do Poder, poderá fazê-la através do portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com, ou pelo Twitter, que eu tenho aqui hoje na bancada um parceiro de Twitter, @JogoDoPoderPR. Eu retorno daqui a pouquinho, não saia daí.
Voltamos aos estudos da CNT, para a sequência do Jogo do Poder, com Murilo Hidalgo e o jornalista J. Agostinho. Nós falamos da pesquisa do Vox Populi. Essa impugnação da pesquisa, isso tem alguma mão de gato? Tem alguém por trás? Quem que impugnou essa pesquisa? Porque não apareceu uma empresa, um partidinho pequeno, do nada, impugnar uma pesquisa a troco do quê? Na verdade, eu acho que, como diz, o Murilo é mais informado, o seu círculo, né, de contatos é muito maior do que o meu e o teu, porque ele é um homem de um instituto que já há muitos anos está na ativa na política paranaense, e com isso os anos lhe dão uma credibilidade também. E a informação é o Murilo que está nos trazendo de um possível partido pequeno, mas com certeza a serviço de um partido grande, com certeza. Veja bem, Rocha, eu acho que nesse momento os 3 pré-candidatos ao governo do Paraná, eu te diria assim que são suspeitos, entre aspas, pela impugnação da pesquisa, né? Se a gente for ver o Beto Richa, por quê? A pesquisa poderia trazer ele não tão forte assim. O Osmar Dias, por quê? Porque poderia trazer ele num percentual mais baixo e seria muito ruim para ele nesse momento que ele está negociando se ele é candidato ou se ele é candidato ao Senado. E o próprio atual governador Orlando Pessutti, que essa pesquisa poderia sepultar a candidatura dele internamente dentro do PMDB, onde já há uma discussão sobre isso. Na verdade, é muito difícil nesse momento saber quem é o responsável por essa. Agora, eu diria que os 3, entre aspas, seriam suspeitos pela impugnação da pesquisa. Bom, agora, já que nós entramos nessa seara aí, eu queria dividir um pouco a nossa conversa em 3 blocos. Vamos falar primeiro do Pessutti, quais são as alternativas que ele tem, depois Osmar e depois o Beto, que está numa situação mais definida. Essa semana, agora, de ontem para hoje, agora entrando no final de semana, veio mais forte à tona a hipótese do Osmar ser candidato a governador. Ali por terça-feira, segunda-feira, todo mundo já estava dando como provas contadas o acerto dele com o Beto. Ele seria candidato a senador numa chapa em que o Beto frentona. Seria exatamente na frentona. E agora, no final de semana, volta de novo, que ele conversou com o Zé Eduardo Dutra. Eu sei que o Requião andou conversando também com o Zé Eduardo Dutra. O Osmar conversou com o Requião poucos dias atrás também. Há uma tentativa de salvar a lavoura, né? Porque a coisa estava se encaminhando para uma espécie de homologação da candidatura do Beto a governador, né? E pior, com consequências dramáticas para Dilma no Paraná. Tá? Imagine se num cenário em que o Beto não tiver oposição, o Serra abre 2 milhões de votos fácil em cima da Dilma aqui. Agora, todo esse jogo que foi ventilado no final de semana, entrando aí, de o Osmar ser candidato, o PT apoiar, o PMDB apoiar, passa pelo Pessutti concordar com tudo isso. E daí? Exatamente, Rocha. Eu acho que você tocou no ponto-chave. Eu não tenho medo em dizer para vocês que hoje o fiel da balança da candidatura do senador Osmar Dias ao governo do estado do Paraná chama-se Orlando Pessutti. Eu acho hoje que se o Pessutti mantiver a candidatura dele, tem grande chance do Osmar ir para o Senado. Eu acho que a desistência da candidatura do Pessutti, hoje, o Osmar vira candidato de uma aliança PDT, PMDB, PT, certo? Caso contrário, hoje eu acredito que é mais provável que o Osmar dispute o Senado, ao meu ver. Você não acredita que o Pessutti vai recuar? Olha, a decisão passa a ser do Pessutti. Agora, o Pessutti tem um outro problema também, né, Rocha? Se ele não conseguir viabilizar nas pesquisas a candidatura dele até o dia 10 de junho, porque existe uma bancada federal, existe uma bancada estadual e existe o Michel Temer, que provavelmente venha a ser o vice da Dilma, que tem todo um interesse no Paraná também, certo? Vai ficar muito difícil para o Pessutti, se ele não chegar em 2 dígitos, Rocha, certo? Ele mantiver a candidatura dele e acabar com essa grande aliança no Paraná também. Hoje. Você que da área de pesquisa, lá em 10 de junho ele tem que estar com 15, 14, 13. Exatamente. Eu acho que ele tem que estar em torno de 15%. Se ele não tiver em torno de 15%, passa a ser muito difícil. Eu te diria que o Pessutti hoje é a Gleice de um mês atrás. Certo? A decisão que era da Gleice, que a Gleice conturbava, segundo eles, que teria que ser candidata a vice, não ao Senado, hoje essa responsabilidade passou para a mão do atual governador Orlando Pessutti. Está na mão dele essa possível união ou não. Certo? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande.
Você conversou com o Requião aí, aliás, parabéns pela entrevista no teu blog. E foi uma das primeiras vezes que ele falou, gravado com imagem, né? Foi. Eu tinha estado pessoalmente com ele lá no escritório dele, ele até me gravou no Twitter dele uma mensagem. E foi em função disso que eu tuitei para ele, disse que estava com inveja. Aí ele disse, apareça aqui no escritório. Eu apareci e fiz a entrevista com ele. No meu caso, ele não me deixou que eu entrevistasse, ele que me entrevistou. É verdade. Sentei na cadeira dele e fiz uma mensagem pelo Twitter para as pessoas assistirem o Jogo do Poder. Isso. Agora, qual é a importância do Requião nessa decisão na vida do Pessutti agora? Antes eu gostaria, se você me permitisse, fazer... Você teve 47 mil acessos nessa entrevista do Requião. De sábado à noite, quando foi para o ar, até quarta-feira que eu controlei, né, pelo meu servidor, que ele me dá essas informações, foram 47 mil. Agora, a loucura principal foi no sábado à noite, quando todo mundo quis entrar. Até eu não consegui entrar no meu blog. Sim. Congestionou, parou tudo, encavalou. Bacana. Mas foi legal. E daí, como é que foi esse papo? Qual a importância dele nesse... A importância de um homem que na história política do Paraná é o único que foi por 3 vezes governador desse estado, com mandatos outorgados pelo voto, pelo povo, é muito grande. Ele foi governador há um mês atrás. Até um mês atrás ele foi governador. Eu acho que ele continua sendo importante dentro do seu partido, que é o que vai tomar a decisão, é o partido. Não é o Pessutti. O Pessutti já tomou a decisão. Ele quer ser candidato a governador. Agora, o problema do Pessutti é dentro do seu próprio partido. O PMDB. Daí que eu pergunto para você qual exatamente. O peso que o Requião vai ter. Muito grande. Eu acho que é muito grande, como o Murilo falou, as pesquisas, os percentuais que vão aparecer por aí nas próximas, até a convenção, serão muito importantes. Mas eu queria fazer 2 observações que eu acho que seriam oportunas para o telespectador entender. Primeiro, que a gente está falando da surpresa, dessa confusão toda, e todos nós temos memória fraca. Em 2006, o processo foi mais ou menos parecido. O Osmar, com problema de saúde, quase não saiu, era o Hermas Brandão que ia ser o vice do Requião, aí veio o PSDB lá de cima, tirou fora, aí teve que ser o Pessutti, que iria para o Tribunal de Contas, vocês lembram disso? Então, isso é muito natural. Agora, tem duas perguntas que são fundamentais nesse processo. Uma que eu não posso situar se é uma pergunta que vem desde 2006 ou desde 2008 e que ninguém respondeu claramente até agora. Talvez nessas minhas próximas entrevistas brutas eu arranque essa resposta de alguém. Houve o tal acordo do Osmar com o Beto de que agora era a vez do Osmar? O Beto disse que não, o Osmar disse que sim. O Beto disse que isso foi em 2006 e o Osmar disse que foi em 2008. O Beto, eu conversei com ele, disse que não tem acordo nenhum. Pois é, mas eu converso com o Osmar disse que tem acordo e que ele é um homem de acordo e que cumpre acordo. É verdade. E que o Beto não está cumprindo o acordo. Bom, essa é a primeira pergunta. Ele falou que tem acordo. Exatamente. Então, está no ar isso aí. E uma outra pergunta que também é crucial o Osmar, quando falou com o Lula em junho do ano passado, essa história vem de junho do ano passado, quando o presidente Lula veio a Londrina. Eu tenho no blog, inclusive, uma postagem chamada Aliança Poderosa. Tudo foi acertado naquela vinda do presidente Lula. Estava tudo acertado. Agora, o PT do Paraná diz que o Osmar jamais pôs para o presidente Lula de que queria a Gleisi como vice. E o Osmar disse que a primeira coisa que ele falou com o presidente Lula é de que ele exigia a Gleisi como vice. E quem é que está certo? Quem é que está falando certo? Quem é que está falando errado? Então, enquanto essas perguntas não forem respondidas, a gente nunca vai ter um quadro bem cristalino, bem visível. Essas entrelinhas realmente me preocupam e me instigam a tentar descobrir e encontrar as respostas. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e aí nós voltamos em seguida, ainda nessas entrelinhas aqui.
Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa Jogo do Poder, poderá fazê-lo através do portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com, ou pelo Twitter, @jogodopoderpr. Não sai daí que eu volto em seguida para esse bom papo com essas duas figuras que estão aqui me acompanhando. Voltamos aos estúdios da CNT para a sequência do bom bate-papo com J. Agostinho e Murilo Hidalgo. Murilo, seguindo, pegando aqui o final da conversa do J. Agostinho, essa história de cumpre ou não cumpre acordo, o Osmar veio aqui no Jogo do Poder e falou que tinha um acordo. O Beto veio e disse que não tinha acordo nenhum. Né? Agora tem essa história do Osmar dizer que houve uma conversa com o Lula, que exigiu a Gleisi como vice, e o PT está dizendo que não. O PT é local. Na tua avaliação, o que você acha que efetivamente vai acontecer na sequência? Porque fora do jogo encenado, do jogo para a plateia, né, você tem ali, que é o que realmente decide as coisas, que é o que realmente orienta a ação política, né, o levantamento da opinião pública, né, os políticos estão ligados nisso e é com base nisso que eles decidem os seus passos. Veja bem, Rocha, a gente vê da seguinte maneira, que infelizmente esses acordos na política, eles valem muito pouco e tem pouco valor, inclusive, para os políticos. Porque eles mesmos, que dizem que acordaram ou não acordaram, certo? Eles podem se juntar de novo. Se um está dizendo que um cumpriu, o outro não cumpriu, como que eles se juntam de novo? Se eu tenho um acordo com você e eu digo para você que você não cumpriu esse acordo comigo, como que nós vamos virar sócios de novo? Quer dizer, se você não cumpriu o acordo comigo, nós não temos por que ter mais parcerias. Então, isso é que chama a atenção na política e deixa a política complicada para o eleitor. Porque eu vou fazer um comentário assim, a única coisa que está claro para a população é o seguinte, nós temos PSDB e PT, certo? O resto no Paraná, tudo pode acontecer. Pode acontecer do Osmar se juntar com o Beto, pode acontecer do Osmar se juntar com o PT e com o PMDB, pode acontecer de sair o Osmar candidato ao Senado, o Requião e a Gleice, certo? Aí como que o Osmar e a Gleice vão se tratar durante a campanha? Já que o Osmar dizia que a aliança não deu certo porque a Gleice tinha que ser a vice. Bom, se ela é a vice, parte-se de um princípio que são amigos. O Requião, que agora que busca o Osmar candidato ao governo, para tentar até certo ponto facilitar a sua eleição ao governo. Se o Osmar for candidato ao Senado, será que ele esquece isso e parte para cima, que daí o Osmar também não... Agora me disseram... Dizer, tudo é muito difícil para o eleitor. Me disseram que existe as pesquisas indicam que quando sai Osmar e Requião para o Senado, quem perde é a Gleisi. Porque eles, a informação que me deram foi essa, eles juntos ficam mais fortes, né? O eleitor identifica mais essa dobrada aí. Isso tem fundamento. Olha, Rocha, nas pesquisas publicadas até agora, poucas trouxeram o nome do senador Osmar Dias candidato ao Senado. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte, a eleição para o Senado, caso o Osmar venha disputar o Senado, será disputadíssima. Porque, assim, nós temos numa região do Estado que não pode ser desconsiderado, é o candidato Ricardo Barros também, que está se postando como candidato ao Senado. Lá nas 3 mesorregiões dele, que seria a região de Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, ele é muito forte. Certo? Eu acredito que ele vai crescer para lá, o Osmar vai tirar votos do Requião para lá, para cá, o Osmar, se vier com o apoio do Beto, tende a crescer aqui, tirar um pouco de voto do Requião e da Gleice. Eu acho que a eleição para o Senado será disputadíssima entre os 4. Você tira o Gustavo dessa conta? Eu acho que se o Osmar for candidato ao Senado, o Gustavo estaria fora, porque teria o acordo com o Ricardo Barros e com o Osmar Dias. E o próprio teve uma resolução, não sei se é uma resolução do TSE agora, dizendo que não pode ter mais que 2 pode haver uma coligação de então não tem como o Gustavo conseguir ser candidato, fica muito difícil. Eu só queria voltar a esse aspecto para vocês comentarem aqui. O Beto e o Osmar, olha que situação hoje. O Beto convida o Osmar para ser candidato ao Senado da sua chapa, o Osmar diz que vai pensar. Vamos supor que o Osmar mude de ideia e venha disputar o governo. Vocês conseguem imaginar um debate entre os dois? É um debate entre 2 companheiros, concorda? Quer dizer, se você pode ser meu companheiro de chapa. Eu entrevistei o Requião aqui no Jogo do Poder. Aliás, eu fui ao Palácio, pouco antes de deixar o governo, eu entrevistei ele lá no Palácio. Ele me disse o seguinte, como é que eu posso apoiar o Beto depois de todas as coisas que eu falei a respeito do Beto? Dele e o Beto dele. E como é que eu posso apoiar o Osmar depois de todas as coisas que eu falei do Osmar? Mas, no entanto, o jogo
eleitoral está conduzindo as coisas de uma maneira totalmente estranha, né? É verdade. E é que tem um ditado, né, que em política até vaca voa, né? Então, tudo pode acontecer. Eu, aqui, devo ser minoria. Eu perco a eleição aqui na mesa. Mas eu tenho, não digo certeza porque a vaca voa, como é que eu vou ter certeza de alguma coisa? Mas o Osmar é candidato a governador. Eu não tenho nenhuma dúvida. Nem que ele vá só pelo PDT. Porque essa história de que ele está usando, que teria apenas 42 segundos na televisão, que é muito pouco, eu rebato da seguinte forma. O Osmar é um homem que quase ganhou a eleição de 2006. Quase ganhou. O Requião me falou isso. Quase perdi a eleição para o Osmar, mas tinha um mundo com o Osmar contra mim. Agora o Osmar não tem o mundo a favor dele. Ele tem um apoio grande. O Paraná é agropastoril. Não esqueça disso. Assim. O Paraná é agropastoril. O Osmar tem 16 anos de mandato de senador, e mandatos profícuos, proveitosos, de amplitude. Ele tem um projeto que ele começou logo depois que ele perdeu a eleição. Ele percorreu o Paraná inteiro discutindo o projeto do Paraná. Então, um homem como esse, que está fazendo tudo o que ele fez, esses 2 anos e pouco percorrendo o Paraná inteiro, tem o apoio, você sabe, do pessoal, dos empresários do setor agropecuário, do agronegócio, que não viram... Segundo o PT, do latifúndio. Dos latifúndios. Mas é que, para ele, até ele estar com o PT, em função do cenário nacional, lá com o PDT apoiando, tendo até um ministro no governo Lula, isso para ele era uma coisa mais ou menos assim, ó, pessoal, vocês que são do agronegócio, fiquem tranquilos, porque eu estando com o PT, a coisa vai ficar mais amena, não é bem assim. Tudo isso é aproveitado durante uma campanha. E eu não posso acreditar que um homem como esse fique preocupado com 45 dias de horário eleitoral. 42 segundos em 45 dias de horário eleitoral. Porque, na verdade, o que vai valer não serão os 42 segundos diários. Serão os debates que vão acontecer em todas as emissoras, onde os espaços são maiores. Sim. Então, eu acho que o Osmar, para mim, é candidato a governador. Agora, se vai ter alguma negociação com o PMDB, o PSUT, de repente, até dizer, não cheguei àquilo que eu queria, tudo bem, vamos acertar, mas, no fundo, lá, daquele piá curitibano que sou eu, que com 9 anos já participava da política, vendo meu pai ser cabo eleitoral do Juscelino Kubitschek, lá no município de Colombo, onde a gente morava, a gente tem certas intuições. Eu acho que no primeiro turno teremos PSUT, Beto e Osmar. Como, quem, vice, que tipo de coligação, aí só depois da meia-noite de 30 de junho para 1º de julho. Você consegue atribuir essa convicção do J. Agostinho na candidatura do Osmar? Eu acho que não. Eu acho que o Osmar pode ser, concordo com você. Maioria, eu acho que, eu diria, hoje tem 50% de chance para ser, 50% para não ser, pela própria postura do senador, certo? Hoje não depende só dele, né? Depende de... Depende só dele. Se ele quiser ser, ele tem um partido, um PDT, ele consegue ser. Não é assim, né? Não é assim. Ele precisa aumentar o tempo da televisão, isso eu concordo com ele. Eu acho que sem esse tempo da televisão é muito difícil, porque a eleição hoje ela é muito mais eletrônica. Tá? Outra coisa, eu acho que tanto o Osmar quanto o PSUT, eles têm que decidir rápido. Se eles demorarem até 30 de junho, hoje o Beto Richa está numa situação muito privilegiada. Está fazendo campanha no interior, ele é pré-candidato, está desenvolvendo seus projetos, falando o que vai fazer, enquanto os outros ainda estão discutindo se vão ser candidatos ou não. Certo? Eu acho que essa é uma vantagem que o Beto Richa está tendo, e isso poderá chegar lá na frente, tornar a candidatura dos seus adversários mais difíceis ainda. Tá? Esse eu acho que é um grande problema para o Osmar e para o PSUT, que eles têm que decidir rápido. Eu acho que quem está perdendo mais nessa história toda é o PT. Porque o PT não preparou uma liderança. O que você acha que aconteceu?
Eu vou perguntar para os dois aqui para a gente fechar esse bloco. O que aconteceu que o PT se meteu nessa arataca, né, que ele está hoje aí, correndo o risco de não ter um palanque com as dimensões que a candidatura da Dilma exige? O que você acha que aconteceu? Bom, primeiro é o que eu estava querendo dizer. O PT não preparou mal. O PT tem como densidade eleitoral, com peso, com envergadura, apenas a Gleice. Pela sua votação de 2006, que a gente tem que analisar com reservas também, porque foi uma candidatura, foram milhões de votos, mas será que só por causa da Gleice ou eram os votos anti-Álvaro também que foram descarregados para o nome da Gleice? Porque logo 2 anos depois ela foi candidata a prefeita de Curitiba, onde ela tinha, em 2006, sido a mais votada em Curitiba. Foi a mais votada dos candidatos ao Senado, em Curitiba foi a Gleice. Em 2008, ela leva de 77 a 20 e pouco, né? 2 anos depois. Então, mas o PT ficou focado na Gleice. E, de repente, ela cismou que tem chance para o Senado. E tem mesmo. As pesquisas mostram isso. Mas a pergunta crucial para que o PT tem que fazer: o que é mais importante hoje? A candidatura da Dilma no Paraná ou a Gleice senadora? Esta é a visão que tem que se ter. Porque o Murilo é de pesquisas e sabe que o Paraná vai ser um dos pêndulos da eleição presidencial no Brasil. E, do jeito que está, a Dilma continua sem palanque no Paraná, porque a Gleice está fazendo a campanha dela para o Senado e fica difícil fazer um palanque sem mais gente acompanhando. Então, como disse o Requião no Twitter essa semana, a Gleice não tem saída. Ou ela é vice do Osmar, para ele seria ótimo, porque não seria nem o Osmar nem a Gleice candidatos ao Senado, ou ela vai ter que ser candidata a governadora pelo PT. Perfeito, eu vou ter que chamar um intervalo, na volta você dá a tua contribuição. Alguma sugestão para o Jogo do Poder poderá ser encaminhada pelo portal da CNT, www.cnt.com.br, pelo blog do programa Jogo do Poder Paraná.blogspot.com, pelo Twitter, @Jogo do Poder PR. Eu volto daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da CNT para finalizar o programa da noite de hoje, o Jogo do Poder. Murilo, o Jota falou aqui no final do bloco anterior da situação em que o PT se meteu nessa eleição. É uma situação complicada mesmo. Aliás, a Folha de São Paulo, há uns 2 meses atrás, se não me falha a memória, publicou no final de semana, no domingo, uma matéria fazendo um levantamento de como é que estava o mapa no Brasil. E eu olhei aquele negócio e vi que a Dilma, em quase todos os estados, ela tinha de 2 a 3 palanques. Isso estava sendo colocado na ocasião como uma vantagem. E o Serra tinha lugar que ele nem tinha palanque. Era um só em todos os lugares e tinha lugar que ele não tinha, como o caso do Rio de Janeiro, né? E hoje você veja a confusão que isso virou. Esse negócio de ter 2, 3 palanques em cada lugar. Em todos os estados tem confusão. No Rio Grande do Sul tem confusão, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e vai subindo por aí afora, né? Por que o PT adotou essa estratégia de ficar trabalhando com... E aqui no Paraná o problema todo foi esse. Eu acho que no momento que o Requião sentiu que o PT estava fazendo uma linha direta com o Osmar e tinha colocado o PMDB de lado, ele aí passou e começou aquele processo todo com o Paulo Bernardo, aquela coisa. Você chegou ao ponto, Rocha. Eu acho que o PT, que participou quase os 7 anos do governo Requião, que participou junto do governo, Principalmente no segundo mandato. Participaram muito. O que eu acho? Que ninguém esperava. O ponto crucial foi quando o Requião começou a atacar o ministro Paulo Bernardo. Ali eu acho que ninguém esperava. Em função dessa manobra em direção ao Osmar. Sim, mas como que hoje o Requião quer o Osmar candidato a governador? Na verdade, eu acho que foi um erro, tanto do PT quanto do Requião. O PT em acreditar demais no Osmar e no Requião, e o Requião num erro estratégico, dificilmente ele erra,
3 vezes governador, quem somos nós para dizer que ele erra, certo? Mas eu acho que no ataque ao Paulo Bernardo, ele também errou. Ele também fechou uma porta hoje, que se o Osmar for com o Beto, ficou muito difícil para eles também. E como o PMDB vai fazer? Vai ter que se juntar ao PT para poder enfrentar o Beto. Quer dizer, ficou uma situação muito difícil para o PMDB também. E principalmente uma coisa que nós não estamos comentando aqui, que eu acho que hoje é o grande problema, é a chapa federal e estadual do PMDB. Eles terão enormes dificuldades se não tiver uma grande aliança. Porque a do Beto vem poderosíssima. Poderosíssima. Quer dizer, eles vêm pela metade. Quer dizer, como que esses deputados estão vendo isso também? Quanto você acha que um deputado estadual tem que fazer para se eleger nessa chapa do Beto? Se o PDT vier junto e formar esse chapão, o cálculo hoje é 30 mil votos. Sem medo de dizer, com 30 mil votos vai eleger. Estadual. Em compensação, o PMDB vai precisar quanto? 45, 50 mil votos para se eleger? Tudo isso está sendo discutido entre os deputados federais e estaduais. Qual que é o interesse nacional do PMDB em diminuir a bancada federal? No caso do PMDB e do PSDB, você acha que menos de 100 mil votos ninguém entra? No PSDB, se tiver o chapão, vai facilitar muito. Eu acredito que com 80 mil votos, o candidato já tenha muita chance. Agora, no PMDB, chapa pura, com menos de 110, não vai entrar. Certo? Porque eles têm, hoje, 8, 10 candidatos competitivos. A cada 200 mil vai. Certo? Se eles fizerem 1 milhão de votos, que daria uma base de 110, 120 mil votos por candidato, Rocha, para eleger 5. Quer dizer, e fazer 110, 120 de média, Rocha. Tem que gastar sapato. Sapato e vai custar caro. Dinheiro. Dinheiro. E essa análise do Murilo, ela se mostra bem real nas discussões do processo majoritário. Porque quando anunciaram, o PPS também está na frentona, e inclusive nas proporcionais, os 3 deputados do PPS do Paraná disseram negativo. O PPS vai com chapa completa para estadual e para federal. Sem Estamos coligar, fora dessa. sem coligar. Então, tem tudo isso ainda depois de se resolver. Mas, veja bem, aí vai para a minha lógica. O que o Murilo falou, do chapão, que eles estão chamando de frentona. Se esta frentona se formar, não tem segundo turno. Não tem segundo turno. Não. Então, o PMDB e o PT sabem muito bem disso. Ou eles vão